L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, calma aí. Ai, caralho. Sejam bem-vindos aí de volta, tudo bom? Para Acabar com o Juízo. Tô falando enquanto eu falo a Dona Páprica, que tá aqui do meu lado. Tá estranhando, tipo assim, com quem que você tá falando? Eu tô falando com os meus amigos imaginários, Dona Páprica. Tô falando com todos esses ouvintes do podcast. Até foi embora. Ficou desagradada pela ideia de gravar um podcast junto comigo. É com Deus, Dona Páprica. E aí, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Acabei de voltar pra São Paulo. Cheguei ontem. Tá frio pra caramba. É inverno, no tempo do espírito olímpico. E tirei férias, né? Mas nas férias eu consegui trabalhar algumas coisas no podcast também, de levinho, naquele ritmo mais devagar de férias. Fiz uma vinheta, trailer de apresentação, né? Sensuellen. Tá lá já, pode ouvir a qualquer momento. Mudei a descrição do programa, adicionei o pedido de desculpa quase, né? Pedido de autorização pra estar aqui falando besteira com vocês, que cara, eu tava reescutando algumas coisas e erro muita coisa, né? Conceitualmente falo besteira e trago muitas informações errôneas, então coloquei até isso na descrição, não confie em mim, assim, não confie em ninguém, mas principalmente não confie em mim no que eu falo aqui, vai conferir o que eu falo muita besteira mesmo, depois eu vejo e falo, caralho, isso aqui tá muito errado. Não só moralmente falando, né, mas eticamente falando, mas também conceitualmente e de informação mesmo. Enfim, essas vergonhas que dá na gente de pianizada, eu deixei lá uma errata constante, assim. Muito bom, né? Erramos muito, é isso, procurei isso. Não confia não, trabalho de vocês agora. Agora ela voltou aqui. E o que mais que eu fiz? Agora eu tô separando os episódios, no final da descrição dos episódios tem o tópico, né? Não o Utopia, né? Mas os tópicozinhos descritos ali pra você procurar por sessão. E agora a gente abre a segunda temporada, né? Eu não terminei essa coisa da sessão não, mas até o episódio 14 eu já fiz, assim, colocar a sessãozinha. E agora a gente começa a segunda temporada, então todo mundo sabe que os capítulos dos livros são as temporadas dos livros, né? E a gente tá entrando na segunda temporada, no segundo capítulo aí do Anti-Édipo, né? Isso aqui tá chegando agora de supetão, a gente já leu um capítulo inteiro. Foram 32 episódios muito divertidos e agora eu não sei quantos vão ser, né? Tem como saber de antemão. Mas serão bastantes. O que mais? Acho que é isso. Estou animado de voltar. E vamos lá. Deixa eu botar o despertador. Fazer os 20 minutinhos de praxe. 11h48. Um pouquinho resfriado, um pouquinho alergizado. A leitura vai ser ligeiramente mais fanha, assim, hoje. Pronto. Bora nessa, então. Cara, o capítulo 2... Dona Páprica. Deixa eu tirar uma meleca aqui. Dona Páprica tá em cima do livro aqui. O capítulo 2, ele se chama Depois das Máquinas Desejantes, né? Que é o primeiro capítulo. Isso. A gente vem com psicanálise e familismo. A Santa Família. Cara, eu tô fazendo uma disciplina, que hipocrisia, né? Tô fazendo um podcast de leitura e experimentação meio que espontânea do Antiédipo, mas tô fazendo uma disciplina do Antiédipo, né? Do capítulo 4. Lá na UF, né? Na UF Online. A convite do meu querido amigo Frederico aí, que recentemente começou a ouvir o podcast. Fiquei muito feliz. Um abraço, Frederico. E... discutindo o capítulo 4, né, que é o último capítulo, agora a gente tá no 2. Só tem 4 capítulos desse livro. Deixa eu dar uma espirrada aqui, rapidão. Um episódio muito interativo, muito espirrado. Eu fiquei meio indignado, assim, que me deu a impressão de que o Anti-Édipo é um livro muito em cima de Édipo, né, porque será, assim, muito em cima da família. E eu fiquei pensando se ele ainda tem consistência argumentativa, ainda tem interesse pra gente discutir tanto família. E depois eu fui pensando, assim, e lendo mais o capítulo 4, vi, não, tem tudo a ver, tem bastante coisa. Então esse capítulo é bastante chutando meio cachorro morto, né, que não é tão morto assim, que é a psicanálise, mas que ela não tem a relevância que tinha, né, na época da discussão deles na França,
tem a relevância que tem, né? É uma relevância bastante grande. Mas na França intelectual da década de 60 e 70 era um negócio bem tchan, né? A tal da psicanálise. Então vamos lá. E aí mais tópicos aqui, pra gente passar logo pra leitura. 2.1, o imperialismo de Édipo, né? Então, legal da gente ver esse livro aqui como uma tentativa eurocentrada de decolonização, assim, mas a gente pode discutir isso lá na frente. E finalmente, 2.1.1, seus modos. Vamos lá, começamos. Em sentido restrito, Édipo é a figura do triângulo papai, mamãe, eu, a constelação familiar em pessoa. Mas ao fazer dele o seu dogma, a psicanálise não desconhece a existência de relações ditas pré-edipianas na criança, exo-edipianas no psicótico, para-edipianas em outros povos. Então, vamos continuar. Não dá, acho que dá aqui, né? Lembrando, né, o complexo de Édipo para psicanálise freudiana. É um momento muito importante para a constituição do inconsciente, né? A constituição do sujeito, que se dá ali naquela meiuca ali, né? De escolha do objeto pulsional. Não, caralho. Que se dá naquela meiuca ali de escolha mesmo da posição sexual. Acho que seria isso, mais ou menos. Enfim, como disse no começo, falo muita besteira. Mas aquela treta toda, né, de disputar a mãe com o pai, ou o pai com a mãe, se identificar com um deles, sair castrado da história, essa bagunça toda que nos constituiria pessoas, né, pessoinhas individuais, individuadas. Por isso é sempre uma relação de pai, mãe e eu pessoa, né, com minha intimidade, com meus probleminhas, com minhas pequenas misérias e por aí vai. E aqui ele dá três exemplos muito legais, assim, né? Tipo, de pensar tudo aquilo que, de alguma forma, foge a essa triangulação edipiana e é reconhecida pela psicanálise, mesmo que para ser pensada numa relação edipiana. Então, reconhece-se a existência de algo que está fora desse triângulo familiar que, teoricamente, para a psicanálise freudiana, né, constituiria as representações do inconsciente, constituiria a máquina representativa do inconsciente, não a máquina produtiva. Então, tudo que o seu inconsciente vai fazer em representação, a pai, mãe e a intimidade do eu. E eles estão, já que deu para sacar no primeiro capítulo, eles são muito contra essa ideia, né? Mas aqui eles até colocam que a psicanálise consegue reconhecer, né, as relações pré-edipianas na criança, exo-edipianas, ou para além de Édipo, né, no psicótico, e para-edipianas em outros povos, né? Esse para-edipianas é interessante, não sei se é de paralelo, mas por aí vai. Então, continua. Como dogma, ou, entre aspas, complexo nuclear, a função de Édipo é inseparável de um forcing, que aqui entre chaves está esforço, ou colchetes, não sei se é chave ou colchetes. Esforço, pelo qual o teórico da psicanálise chega à concepção de um Édipo generalizado. De um lado, para cada sujeito, de um lado, para cada sujeito de um ou outro sexo, ele leva em conta uma série intensiva de pulsões, afetos e relações que unem a forma normal e positiva do complexo à sua forma inversa ou negativa. É o Édipo de série, tal como Freud o apresenta em O Eu e o Isso, das Ich und das Es, de 1923. E que permite, em sendo necessário, ligar as fases pré-edipianas ao complexo negativo. Por outro lado, ele leva em conta a coexistência e extensão dos próprios sujeitos e das suas múltiplas interações. É o Édipo de grupo que reúne colaterais, descendentes e ascendentes. É assim que a visível resistência do esquizofrênico à edipianização, a ausência evidente do liame edipiano, pode ser sufocada por uma constelação de avós, seja porque se julgue necessário uma acumulação de 3 gerações para o surgimento de um psicótico, seja porque se descubra um mecanismo ainda mais direto de intervenção dos avós na psicose, formando-se assim Édipo de Édipo ao quadrado. A neurose é papai e mamãe, mas a vovó é a psicose. Então aqui a gente chegou num ponto bem complicado, né? Sei lá. Esse capítulo, dos 4 capítulos desse livro, eu fico mais de bode com esse, assim, que eles pegam muito de psicanálise mesmo. E é isso, né? Até o Deleuze se encontrar com o Guattari, ele estava muito chegado na psicanálise, né? Tendo vários recursos da psicanálise, muitas vezes para bater também, como em Nietzsche é filosofia, mas muitas vezes
vendo como uma aliada, né, à psicanálise, tanto em Freud quanto no Lacan. E eu acho muito complicado ler a relação do Deleuze com a psicanálise até o antiédipo, porque é até uma chapada simplificada, assim, né? Mas que de alguma forma, por mais que seja mais chapada a distinção entre o Deleuze e o Guattari e a psicanálise a partir do antiédipo, é interessante porque não escapa de ser elogioso a psicanálise, né, como teoria e como prática clínica, não deixa de ser elogioso, não deixa de reconhecer, não deixa de alguma forma se afirmar a partir disso que é potente dentro da psicanálise, né? Então, ao mesmo tempo que fica mais fácil definir a posição, não é necessariamente de uma certa crítica antagônica ou de uma demolição da psicanálise, mas é o uso que eles estão fazendo e o uso propositivo e ético que eles estão fazendo da psicanálise, a meu ver. Mas aqui o que se passou, né? Tanto essa dimensão que eles estão falando aqui, né? Tentando fazer um comentário de contextualização da história, ele está falando de duas passagens, assim, né? Dois pensamentos do Édipo em Freud, né? Seja lá avançado, em 1923, no Eu e no Isso, onde eles vão falar de relacionar as fases pré-edipianas ao complexo negativo, como se todo o desenvolvimento antes de Édipo, né, antes de alcançar a fase de Édipo, dessa distinção da sua pessoa com o pai, com a mãe, com o desejo pela mãe, competição com o pai, tudo isso, né, que se der certo, essa é que é a história, né, se der certo formaria uma certa normalidade. Esse é um problema, assim, tipo, além de generalização desse fenômeno, de generalização dessa estrutura de funcionamento psíquico, ainda tenderia a certa normalidade. Como a psicanálise se debruça sobre uma certa psicopatologia, sobre uma certa problemática do sofrimento psíquico, alicerçar, né, ancorar o sofrimento psíquico a essa saída de Édipo é algo muito complicado, assim, sacou? De dizer se você vai ser normal ou anormal, patologicamente, psicopatologicamente falando, a partir desse seu apego, né? Aí tem essa história, assim, dessa sua fixação, desse seu apego com aquilo que foi um desenvolvimento pré-edipiano. O desenvolvimento edipiano normal, ele tem que sair com uma castração bem feita, tem que sair em direção às pulsões orientadas para a genitalidade, né? Mas até isso é discutível, assim. E aí, se você conversar com um psicanalista, uma psicanalista, provavelmente eles vão falar que não é sobre isso e tal, mas também tem isso no Freud, né? Também tem essa complicação de ter isso. Tem isso no Reich, tem isso no Freud, de ir em direção a totalização das pulsões pela sua pessoa, de alguma forma, assim, né? Uma certa, não diria integração, mas uma totalização, pelo menos assim entendo. Então, por um lado, essa associação das relações pré-edipianas ao complexo negativo, a mal saída de Édipo. E, por outro lado, a coexistência, leva em conta a coexistência e extensão dos próprios sujeitos, suas múltiplas interações, né? E aí ele vai estender, a forma de se estender Édipo, também nos estudos dessa época de Freud, né? Psicologia de massas e o eu, né? Que ele vai se debruçar sobre o problema dos grupos, ver problemas de grupos, problemas de árvores genealógicas, para dizer assim, cara, mesmo que não seja uma coisa direta com pai e com mãe, tem Édipo na relação com o avô, com a avó, tem Édipo em relação com o grupo, tem Édipo em relação com o líder, tem Édipo em relação com as pessoas que participam do grupo como seus irmãos, assim, por assim dizer. Então, é muito reducionista mesmo, isso é complicado, além de generalizante, é muito reducionista. Mas aqui é interessante, para explicar, justificar a psicose, isso aqui eu não sei de onde vem, na verdade não me lembro, acho que eu já vi isso. Tem que somar algumas gerações, assim, né, de inconsciente, não basta você analisar a geração o encontro inconsciente, deixa eu dar uma explicada, com o pai e mãe, né, com a figura do pai e da mãe, mas aí envolve também a representação da figura do avô, da avó e por aí vem. Quase como assim, tipo, como consequência da forma que seu avô, sua avó tratou seu pai e sua mãe, e com a abertura inconsciente que produz naquilo ali, né, na relação do seu pai e sua mãe, como que isso vai resvalar em você para direcionar uma certa psicose, sacou? Aí não basta fazer o Édipo bem triangulado, é um triângulo ao quadrado, né? O triângulo pai e mãe, mas o triângulo do pai do seu pai, da mãe do seu pai, ou do pai de sua mãe, da mãe de sua mãe. Então, triângulo ao quadrado, né? Nesse sentido. Seguindo. Finalmente, a distinção entre imaginário e simbólico. Aí eles já estão falando do Lacan, né? Permite explicitar uma estrutura edipiana como um sistema de lugares e de funções que não se confundem
com a figura variável daqueles que a ocuparão, numa determinada formação social ou patológica. 2 pontos. É o Édipo de estrutura. 3 mais 1. Que não se confunde com o triângulo, mas que opera todas as triangulações possíveis ao distribuir num determinado domínio o desejo, seu objeto e a lei. E aqui é isso, né? Tem 3 fases de expansão do Édipo, então estou entendendo nesse parágrafo. O primeiro, uma triangulação pessoal, ou uma triangulação familiar. O segundo, uma triangulação ao quadrado de outras gerações, ou até mesmo de grupo, né? E, por fim, uma transformação dessa edipianização, desse limite, né, do pai, da mãe e do eu, não mais como figuras que precisam ser ocupadas, né? Essa é uma sacada boa do Lacan, assim, tipo assim, a função paterna independe do pai, a função materna independe da mãe, sacou? Dizem respeito ou a lei, né, o significante da lei, ou a dimensão da extração, né, das necessidades e das demandas, né, direcionamento do desejo, desse objeto faltante, que pode ser visto como essa função materna, esse papel da mãe. Tô falando besteira aí, mas por assim é mais ou menos como eu tô entendendo. Mas qual que é a sacada, de alguma forma? É você formalizar isso independente das figuras. São tipo estruturas mesmo, né? E aí, recentemente eu li um livro do Caligares, né? Que é um psicanalista que faleceu recentemente, ítalo-brasileiro, né? Chama Hello Brasil, que é a chegada dele no Brasil. E ele vai fazendo um diário, né? Meio eurocentrado. Meio não, bastante eurocentrado. E o cara é extremamente lacaniano, assim. E é muito interessante como tudo que acontece, assim, do Carnaval da Bahia aos colonos do Rio Grande do Sul, ao clima e as músicas do Brasil, ele vai trazendo de volta a questão da função do pai, do nome do pai. Pessoas sem nome do pai. Se o brasileiro é preguiçoso, se o brasileiro não consegue reconhecer a autoridade, se o brasileiro é violento, tudo ele volta à história do nome do pai. E é isso, é bem lacaniano, né? Uma função, mas que não tem pai nem mãe aí na história, né? Como essa papai e mamãe, como o meu pai, o seu pai, sua mãe, minha mãe. Essas figuras, independe. É muito mais como funções, que tem a ver com isso, né? Como eles colocaram aqui. Como é que eu fechei o livro aqui de primeiro? O desejo, o objeto e a lei. Sacou? É como se você pudesse abstrair em todas as equações, já independente das pessoas, o desejo, o objeto e a lei. E se seu pai foi ou não a lei, não importa. Na verdade, a função paterna traz essa lei do que pode e do que não pode fazer, e, por exemplo, não pode ficar com sua mãe, independente do seu pai. E isso vai ter o nome de função paterna pro Lacan. É como se ele fosse extrair essa formalização estrutural dos estudos freudianos, né? Que ainda são muito personológicos. Mas aí o Lacan está exatamente dizendo que não são, né? Que na verdade ali tem algo que está para além dessas figuras personológicas, assim. São muito mais figuras que remetem a estruturas e funções. Que pro Deleuze e pro Guattari aqui eles já estão dando uma dica, né? Que aí diz respeito disso, né? Do simbólico e imaginário. O Deleuze e Guattari estão dando uma dica. Na verdade, isso é uma grande generalização, né? Numa determinada formação social patológica. É o Édipo de estrutura, né? Que não é mais o Édipo de triângulo, não é só de triângulo. Mas é uma estrutura que teoricamente vai se repetir por todo o quadro da sociedade, em todas as situações, como o Caligares fazendo toda uma análise estrutural do Brasil. E se você for ver, na verdade, às vezes os discursos psicanalíticos estruturalistas são realmente muito repetitivos, assim. Eles não conseguem ver as variações das estruturas, eles reparam só essa repetição, assim, né? Do quadro do conflito, do quadro da lei, do quadro do desejo, do objeto, e fica meio tipo matriz, assim, sabe? Quase receita de bolo, assim. Fica muito difícil pensar algumas dimensões políticas a partir disso e mesmo clínicas, né? Mas seguindo. Então, tem uma cena que é o Lacan, mas ao mesmo tempo... E tem um reconhecimento, né? Tipo, para eles é bem melhor essa dimensão estrutural do inconsciente do que essa dimensão personológica ou biológica do inconsciente. Mas vamos lá. 2.1.2. Já passamos pelo tópico, hein? A reviravolta edipiana na psicanálise. Vamos tentar ir até onde a gente consiga. Sem dúvida, os dois modos precedentes de generalização encontram na interpretação estrutural seu verdadeiro alcance. Então, acho que o tempo todo eles vão nessa, né?
modos de generalização de Édipo, né? Seja a triangulação, papai, mamãe e eu, e a dimensão do negativo disso, né? Da falha do processo edipiano, quando uma fixação na fase pré-edipiana, o Édipo ao quadrado, que pode considerar outras gerações e grupos, mas que a terceira forma é a forma estrutural, que independe da figura personológica do pai e da mãe e vai jogar com as funções, né? É ela que faz de Édipo um tipo de símbolo católico universal, para além de todas as modalidades imaginárias. Isso aqui eu gosto. Você pode analisar o Brasil, o Japão, a África, que país que for, que fenômeno que for, isso aí você vai catolicizar universalmente a experiência humana com Édipo, a partir da estrutura. Porque ainda tinha isso, né? Tipo, quando você vai se debruçar nos estudos antropológicos e mesmo sociológicos, mas e aí? E quando as pessoas têm, tipo, 2 pais, ou quando a pessoa não sabe quem é a mãe, ou quando a comunidade, a mãe transou com várias pessoas e não se sabe quem é o pai, 3 pessoas assumiram, ou a criança é órfã e foi adotada por uma família de um barracão, tá ligado? Tipo, vários casos sociológicos e antropológicos variáveis, essas personologizações de pai e mãe burguês, né? De família nuclear burguesa do século XIX austríaco, do século XX europeu, que a galera tinha que rebolar muito, né, pra pensar isso. Cara, como é que encaixa Édipo nessa história? Como é que você diz se o Édipo é universal, como estrutura que define a formação inconsciente, como é que você garante isso, né? E aí, essa entrada no campo das funções simbólicas, aí, bicho, isso aí você nada de braçadas, aí você independe dessas figuras personológicas. Você vai só com a questão da lei do desejo do objeto. E aí continua. Ela faz de Édipo um eixo de referência tanto para as fases pré-edipianas como para as variedades para-edipianas. Lembrando que as variedades para-edipianas são aquelas dos outros povos, né? Vale tanto para as crianças quanto, que eles colocam como aqui? De outros povos, isso mesmo. Vou só fechar aqui, que agora o despertador tocou. Show de bola. Ela faz de Édipo um eixo de referência tanto para as fases... Então, o simbólico e o imaginário vão servir tanto para a criança, para as fases pré-edipianas, como para as variedades para-edipianas, ou seja, para os outros povos, né? Você pode fazer antropologia estrutural a partir disso, e para os fenômenos exo-edipianos. 2 pontos, a noção de forclusão, por exemplo, parece indicar uma lacuna propriamente estrutural, graças à qual o esquizofrênico é naturalmente recolocado no eixo edipiano, remetido à órbita edipiana, na perspectiva das 3 gerações, segundo a qual a mãe não pode firmar seu desejo em relação ao próprio pai, nem o filho, então, em relação à mãe. E aí tem uma nota de tradutor aqui, que isso aqui é tema do 3º seminário de Lacan, né, o forclusão. Então eles estão dando mesmo essa arrebitada, assim, tipo, olha, quando o Édipo se estruturaliza como linguagem, né, quando o inconsciente se estrutura como linguagem e o Édipo vira estrutura generalizada, Édipo de estrutura, né, cara, ele vai pegar até as crianças, isso que fugia, né, as crianças no pré-edipiano, o psicótico exo-edipiano e os outros povos como para-edipianos, o estruturalismo vai conseguir capturar isso tudo, colocar essa relação lei, objeto, desejo em tudo, sacou? E isso é muito limitante mesmo, né? E aí esse termo forclusão, ele vai ser muito usado por Lacan para pensar a questão das psicoses, no seminário 3, né, as psicoses. E aí aqui tem a nota do tradutor. Forclusão, forclusion em francês, é o termo que Lacan emprega para traduzir a palavra Verwerfung. O que é isso, né? Verwerfung, utilizado por Freud. Conforme o vocabulário de psicanálise de Laplanche e Pontalho, ela designa, entre aspas, o mecanismo específico que está na origem da psicose. Consistiria numa rejeição primordial de um significante fundamental, por exemplo, o falo, enquanto significante do complexo de castração, para fora do universo simbólico do sujeito, entre aspas. Esta nota foi extraída da nota correspondente da edição portuguesa de João Édipo. E aí aqui, cara, é um debate que eu acho que eles vão continuar, então não vou me antecipar nisso não, né? Mas está aqui no campo do Lacan, tá bom? Essa coisa de rejeição primordial de um significante fundamental, né? Então é esse jogo do simbólico, de jogar tudo pro campo do significante, da cadeia significante, do palavreamento, dos significados, né?
os significados inacessíveis, tipo o falo, né? O significado como inacessível a respeito do falo, né? Na verdade, ninguém possui esse falo, no final dos contos. E aí essa regra vai, tipo assim, ser espalhada, né? Como um símbolo católico universal. Muito bem colocado aqui. Tá bom, galera? Cara, foi uma satisfação enorme estar aqui de volta com vocês. E a gente se vê na semana que vem, continuando esse capítulo 2 do Antiédipo. Valeu, forte abraço.